as possibilidades. E hoje nós vamos falar sobre o valor da diferença, transformando barreiras em pontes. E a nossa convidada é a Luciane Campos. Vou passar o currículo dela para vocês agora. Ela é graduada em Pedagogia, especialização em Supervisão Escolar, Atendimento Educacional Especializado e Psicopedagogia Clínica e Institucional. Ela é formadora pela Inclusiva Gestão da Diversidade Escolar, professora do IEC pela PUC Minas, é pedagoga da Rede Municipal de Betim, atuando no Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva como coordenadora do Atendimento Educacional Especializado. É coordenadora da Clínica de Atendimentos Especializados da APAE, em Betim, e tem experiência com formação de profissionais da educação especial, atuando principalmente nos temas de educação especial inclusiva, atendimento educacional especializado, plano de desenvolvimento individual, transtorno do espectro autista, deficiência física e tecnologia assistiva. Luciane, é um prazer ter você aqui no podcast, uma honra, seja muito bem-vinda. E se você quiser se apresentar, falar com o nosso público um pouco mais sobre você, fica à vontade. Olá, Samuel, é um prazer poder estar aqui com vocês, conversando, né, sobre inclusão e essa temática que hoje é tão necessária da gente estar pensando no nosso contexto educacional e também de uma forma mais ampliada, né? Você trouxe um pouquinho desse meu currículo de uma profissional que está na educação já há muito tempo e eu estou na educação especial desde 2004. Então, são muitas construções. Aí são títulos que contam um pouquinho dessa minha trajetória, mas a gente vai se formando, a gente vai se constituindo nesse dia a dia, né? Dentro da escola, nessas relações, nesse trabalho, sempre numa equipe multidisciplinar, que eu considero que a inclusão trouxe para a gente como uma possibilidade, né? Trabalhar sempre de forma articulada, de forma conectada. Então, é um pouco disso que eu vou tentar compartilhar hoje aqui, esse meu olhar, essa minha experiência, essa minha vivência aí de uma profissional que me dedico aos estudos, mas que também estou ali no dia a dia, nessa prática cotidiana dentro da escola, fazendo essas construções. Maravilha. A prática, ela é muito importante. E falando de prática, como que você definiria a inclusão? A inclusão é algo assim muito maravilhoso, né? Eu entendo que ela é um processo. E a inclusão, ela diz de pertencimento, né? Incluir é pertencer. E quando a gente pertence, a gente vive, né, aquilo que está sendo possível para todos. Então, eu vou pertencer a esse grupo, a essa turma, a essa escola, e junto dessa turma, junto dessa escola, né, pensando aí no contexto educacional, eu vivencio as experiências e as oportunidades que esses meus colegas também estão vivenciando, né? Então, eu sou pensada pelos pedagogos, pelos professores, por toda a escola, eu sou percebida e ali dentro da escola, né, estou falando enquanto um estudante que é percebido ali, ele é alvo de mudanças estruturais, atitudinais, para que ele possa participar e se beneficiar desse processo, que é o processo dele da escolarização. Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa em oportunizar, não apenas a presença, né, mas a participação, as vivências, o desenvolvimento, né, desse estudante dentro desse processo, que é o processo dele educacional, de construção das suas aprendizagens, né, das suas relações, no estabelecimento de vínculos. Então, incluir é isso, né? A inclusão é quando a gente vê que está tendo participação, pertencimento. Maravilha. Uau. Fácil não é. Pode ter certeza que não é uma meta fácil. E pensando, né, eu já vou falando aqui como professora, a gente fica pensando por que não é fácil e o que é necessário, né, o que é possível de se fazer. Né? Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa em algumas transformações. É necessário algumas transformações nessa concepção educacional que se tem. E tem que se pensar que também é uma proposta, é um projeto, é uma concepção de escola, né? De sistema. Não é algo que se faz sozinho.
É verdade. A gente tem conversado muito aqui no nosso podcast sobre esses agentes, né? E como que a gestão, como que os professores, a família, eles precisam de comunicar, precisam se integrar para poder construir, né, essa escola. E você estava falando muito sobre essa questão dos desafios, né? A gente falou sobre todas as suas especializações e, né, tanto do transtorno do espectro autista, sobre crianças, né, que têm algumas dificuldades. E eu queria que você falasse quais são as barreiras para essa inclusão no seu ponto de vista. Olha, sem dúvida, as barreiras elas estão assim em diversas ordens, né? A gente não pode dizer que existe só a barreira arquitetônica. Ela é uma barreira, é uma barreira, mas a gente tem as barreiras atitudinais, a gente tem as barreiras em termos de recursos, de estrutura, né? E aí a gente precisa entender ali, naquele contexto, quais são as barreiras que estão presentes, né? E as barreiras eu vou identificar a partir da necessidade de cada sujeito. Então, as atitudinais, as barreiras físicas, elas são barreiras que a gente pensa de uma forma mais ampliada, né? Mas quando eu vou realmente pensar no processo de inclusão, eu não tenho como definir quais são as barreiras que aquele estudante vai enfrentar ali dentro daquela escola. Se ele usa cadeira de roda, certamente está posto que ele vai ter, né, uma demanda de atenção da parte da estrutura física. Mas eu vou precisar de muito mais que isso. Qual que é o olhar que os profissionais têm sobre ele, né, a concepção, se eles acreditam nele. Então, tem todos os recursos, eu tenho material, eu tenho um recurso diferenciado para ele. Se eu consigo ter um profissional que vai dar o apoio, o suporte necessário. Então, essas barreiras, por muito tempo a gente pensava assim, a gente tem que preparar essa escola, eliminar todas essas barreiras para que a gente possa conseguir realmente fazer a inclusão. Mas é impossível. Não é? A gente vai construindo isso nesse processo. É uma né? construção. Então, por mais que eu tenha 2 estudantes com deficiência física que usam cadeira de rodas ou 2 estudantes autistas, as barreiras elas vão aparecendo ali nesse processo. E a gente, com esse olhar e com esse desejo, né, com essa concepção de inclusão, a gente vai trabalhando na minimização dessas barreiras, até na eliminação delas. Tem coisas que eu vou conseguir eliminar, mas tem coisas que eu vou precisar minimizar para dar toda uma condição, né, de acesso, de participação, de permanência, né, de aprendizagem, desenvolvimento desse estudante lá. Então, pensar nessas barreiras, a gente tem que pensar nelas assim também de uma forma mais contextual, da realidade de cada unidade, né? Pelo que eu vi, né, tanto do seu currículo e do que a gente tem construído aqui nesse podcast, são muitas as especificidades, né? Você citou a pessoa que tem dificuldade de locomoção, tem pessoas com vários tipos de capacidades de aprendizado, de cognição, de visão, de audição, e nisso se faz presente o profissional de apoio como alguém que realmente faz a diferença ali. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse profissional. Então, assim, quando a gente pensa o profissional de apoio, eu entendo ele como uma política pública, né? Ele é uma política pública de garantia de direito para a pessoa com deficiência, né? E quando eu penso na garantia de direito, eu estou pensando que esse estudante, ele está com essa demanda desse suporte desse profissional, e essa demanda ela não vem em virtude de um diagnóstico. Não é porque ele é um estudante autista ou ele é um estudante com deficiência física, um deficiente com deficiência intelectual, né, com transtorno de déficit intelectual, que ele precisa do suporte desse profissional, desse monitor, desse profissional de apoio, né? Vai depender de quê? Da funcionalidade dele. Então, a necessidade, a política de atendimento desse profissional, ela se dá em virtude da necessidade desse estudante. E hoje, a gente vê o quanto é necessário a presença desse profissional com esse entendimento, né? Educacionalmente, a presença do profissional de apoio, ela é muito recente no nosso país.
A gente pensa que existe aí toda uma trajetória histórica da chegada da pessoa com deficiência no contexto educacional, quando a gente pensa lá em movimentos, né? A gente tinha escolas especiais, a gente tinha movimentos lá da história da humanidade, onde a pessoa com deficiência ela era eliminada, então ela não pertencia. Depois ela vira, assim, algo que estava ali para poder cumprir com algo que fosse muito divino, era um momento que aquela família tinha para poder cumprir com todos os seus pecados e tal. Então, existiu, assim, no momento histórico, um lugar da pessoa com deficiência que foi passando por diversas mudanças e transformações nesse processo, e ele vai alcançando conquistas, né? É uma história de muita luta, né? De muita exclusão. E quando se pensa na chegada dessa pessoa com deficiência na escola, a gente viveu isso nos anos 90, que falava do direito de todos estarem na escola, e a garantia do direito, a grande luta do nosso país era que a pessoa tivesse a matrícula dele na escola. Quando a gente vê em 98 a política nacional, ela entende que a chegada da pessoa com deficiência na escola, ela já estava bem avançada. Essa garantia de direito de matrícula, ela já estava se efetivando. Mas não se tinha dispositivos, não tinha política pública de atendimento para dar condições para essa pessoa se desenvolver e para a escola trabalhar com esse estudante. Então, a gente se viu no momento em que a política de 98 ela vem no momento em que precisava, então, de instituir quais seriam esses dispositivos. E o profissional de apoio, ele surge mais ou menos aí. Então, a gente começa a ver a presença desse profissional na escola com esse objetivo, né? A escola não era a pessoa com deficiência que teria que estar lá dentro dando conta de tudo. A escola precisa também de fazer um movimento, né? O movimento da inclusão é esse, de ela se preparar, de ter condições, de ter recursos e estratégias para conseguir oferecer um trabalho de qualidade para que essa pessoa com deficiência se desenvolva. Então, esse profissional de apoio, ele está ali com esse objetivo, a função dele, né? O propósito dele é de desenvolvimento. E hoje em dia eu não vejo a possibilidade da gente estar com as escolas, né, assim, nesse processo de inclusão sem ter esse profissional. Entendo também que não são todos os estudantes que precisam, mas o trabalho desse profissional dentro das escolas, ele é essencial. Né? Não se pode pensar mais sem a presença dele. Quando você estudou, Samuel, tinha profissional de apoio na escola? Nenhum. Também não tinha. Não tinha nem pessoas com deficiência, né? Não tinha essa inclusão que você citou aí, que, por incrível que pareça, é uma construção recente. É algo bem recente. E esse diálogo ele é importante, porque a gente vê que é real, existem pessoas e que elas fazem parte da sociedade e precisam ser atendidas. E aí, eu acho que isso traz para a gente uma reflexão, que é o seguinte: nós estamos muitas vezes angustiados, porque a gente tem um entendimento que existe muito o que fazer, que a gente não conseguiu chegar dentro daquilo que a gente concebe como algo que seja o melhor para esse estudante. Mas se a gente olha, né, tem quanto tempo que a gente estava na escola, você muito menos tempo que eu, e que não tinha esse profissional de apoio, então muitos avanços já aconteceram, né? Quando a gente para aqui para fazer esse bate-papo, para conversar sobre isso, a gente vê que existe investimento, né? Que existe o desejo de fazer uma transformação mesmo nesses processos. Então, é uma construção, a gente está fazendo uma história de uma forma muito responsável, né? E com grandes desafios pela frente. Mas a presença desse profissional de apoio, ela é essencial. Então, entender, até para esse profissional é difícil entender qual que é o meu papel, o que eu faço aqui? Eu nunca vi ninguém fazendo isso, né? Eu sou um profissional, eu exerço uma função em que eu não tinha visto outras pessoas fazerem. Né? Quem se forma professor, teve um professor, né? Ele viu um professor, né? Você já viu um dentista, né? E aí as profissões elas vão surgindo, algumas, e o profissional de apoio, o que eu faço? Até que ponto que eu vou? Né? O que é a minha formação que eu preciso? Ou eu estava falando da política
de 2008, hoje a gente tem aí o decreto 12773 de 2025, ele que vem trazer mais esclarecimentos sobre o papel desse profissional de apoio, sobre a formação. Então, a gente percebe que está muito atual essa construção. E o que a gente está produzindo aqui, com todas as nossas dificuldades, tem sido avanços significativos que vão ficar marcados nessa história aí da educação. Essa reflexão ela é muito importante, porque, como você falou, é algo muito novo, que está sendo construído, que tem dúvidas, né? Igual o profissional de apoio, muitas vezes é uma babá do estudante, ou é alguém que está ali para dar apoio para que ele se desenvolva. Tem que fazer tudo por ele ou tem que incentivar a autonomia? São dúvidas que ainda estão muito presentes na realidade de quem está como profissional de apoio e também da família, que também tem um olhar para isso de ajudar. É um ajudante do meu filho, é um apoio para o meu filho nas suas dificuldades para que ele se desenvolva. E ali a gente está falando justamente de desenvolvimento da criança. E quais são as ferramentas hoje que você entende que realmente contribuem para que esse profissional desempenhe o melhor papel possível? Então, você trouxe questões aí. A pergunta das ferramentas ela é um detalhe que eu vou precisar voltar lá. Você trouxe a questão das famílias, você trouxe a questão com relação ao que esse profissional tem como trabalho, né? O que eu faço? Eu ajudo, eu faço por, né? Como é que eu faço? E as ferramentas que eu tenho. Então, eu vou tentar falar desses três pontos aí. A família, né? Uma família de um estudante com deficiência, ela é uma família assim, que precisa de muito acolhimento, de muito respeito. E é uma família que a gente precisa de estabelecer uma parceria muito próxima dentro desse contexto educacional. Então, o que eu vejo hoje, que às vezes a família, nessa angústia, nessa incerteza, ela deposita nesse profissional uma confiança de que o filho dela está tendo um suporte, né? E que ela pode ficar tranquila porque ele tem o acompanhamento desse profissional. Mas isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? O profissional, ele é mais um dos agentes dentro desse processo educacional. Ele não é o responsável por esse estudante, né? Então, esse estudante, ele está ali como um discente daquela escola, daquela instituição, e todos são responsáveis por ele. Porque se ele for somente do profissional de apoio, a gente já está dizendo que as coisas não estão corretas. Né? Então, ele é da escola, é a escola que vai pensar nesse processo dele de desenvolvimento. Né? E aí a escola, como um todo, ela vai fazer esse vínculo com essa família. Eu tenho aqui muito para oferecer para esse estudante, inclusive o acompanhamento desse profissional de apoio. É uma das ações que a escola vai oferecer para esse estudante, que é o profissional de apoio. Então, não fica assim, naquela relação direta. Tem profissional de apoio, não tem profissional de apoio, quem que é ele? Ele está cuidando, como é que está isso? Né? A gente tem que trabalhar isso com a família, mas tem que ser trabalhado de forma muito ampliada. Como que a escola lida com isso? Né? Não dá para fazer um trabalho se essa família não estiver próxima. Tem muito do que a gente conhece a partir do que a família traz, né? Então, a família precisa ser parceira, a família precisa sentir confiança na proposta pedagógica da escola, para que ela possa entender se vai ser necessário ou não a presença desse profissional de apoio. E é interessante, dentro desse contexto de família, a gente relembrar um podcast que a gente já fez aqui, que falou sobre uma gestão democrática. E como que é importante que a escola crie mecanismos para acolher essa família, fazer ela se sentir pertencente e pensar junto da família o que é melhor para a criança, para o desenvolvimento da criança, do adolescente, e fazer isso de forma integral. Isso, quando a gente pensa lá, você já está respondendo a parte dos dispositivos, dos recursos, o caminho é esse. Interessante. A gente está junto, a gente poder fazer essa construção junto. Construir junto não quer dizer que é a família que vai determinar o que tem que ser feito. Exato. Né? Mas a gente tem que conversar, entender como é que as coisas elas se dão no contexto familiar, quais são as expectativas dessa família, trabalhar com essa família no que se refere a essas expectativas,
porque às vezes a família ela chega com uma expectativa de um desenvolvimento considerando outras crianças naquela faixa etária. Mas agora a minha condição de trabalhar, ela precisa ser traçada a partir de algo que eu estou ali em termos de possibilidade desse estudante. Então, às vezes eu vou ter que trabalhar primeiro a organização dele dentro desse espaço, o tempo dele de mesa, se ele consegue iniciar ou finalizar uma atividade, para depois eu trazer outras expectativas maiores, né? outras metas mais ampliadas. E às vezes a gente estabelece uma meta lá na frente, onde chega no final de cada etapa e fala assim, não conseguiu, ele não deu conta, ele não avançou. E eu não consigo perceber os avanços que foram feitos, porque eu não aproximei essa expectativa, esse objetivo dessas possibilidades. Está dando para entender essa linha de raciocínio? E a gente precisa construir isso junto, porque às vezes a família fica muito angustiada e ela não consegue ter esse feedback da escola, ela também não é atendida dentro daquela sua expectativa, mas a criança está desenvolvendo dentro disso que é o potencial dela. Ou às vezes ela está perdendo a oportunidade de se desenvolver, porque a gente está trabalhando para alcançar algumas coisas que estão distantes ainda, né, desse seu potencial de desenvolvimento. Então, vou contando aí de recursos, de estratégias, é o que a gente fala sobre os planos de desenvolvimento. O PDI é um documento fundamental dentro dessa escola para a gente poder traçar. E a gente poder avaliar, né, o que a gente já conseguiu fazer com esse estudante. Eu trabalhei com quais objetivos e o que eu alcancei. Eu trabalhei com quais objetivos e pensando ali no contexto daquela turma, naquele grupo dos pares que esse estudante a qual ele pertence. Então, a gente tem toda essa questão, né? E aí a gente vem, então, a questão da família, a questão desse profissional de apoio. O que ele faz? Como é que ele atua? Olha, se eu estou aqui, né? Quando eu sou professora de uma turma de primeiro ano, por exemplo, eu estou aqui porque existe toda uma turma de primeiro ano, com 25 estudantes. Eu estou aqui contratada por causa de 25 estudantes, que é uma turma de primeiro ano. Agora, quando eu sou profissional de apoio, eu estou aqui contratada por quê? Porque tem um estudante, um grupo de estudantes, 2, 3, 4 estudantes que estão precisando do meu trabalho. Né? Então, eu estou aqui para apoiar 2 estudantes que estão lá na turma de primeiro ano. Então, se a gente não tem esse entendimento mais ampliado de que a inclusão ela é uma responsabilidade de todos, a gente fica entendendo que esse profissional ele é o responsável por esses 2 estudantes. E a partir do momento que pensa que ele é responsável por esses 2 estudantes, tudo que acontece com eles é de responsabilidade direta desse profissional. E não é isso, né? O decreto que eu falei, ele fala disso. O profissional de apoio, ele precisa trabalhar em consonância com o plano de desenvolvimento individual, quais são os objetivos que estão colocados lá, quais são as atividades que o professor está pensando, está propondo para esse estudante. E esse profissional de apoio, ele vai mediar esse processo. Então, ele media esse processo sob a orientação do professor, que vai conduzindo todo o trabalho. Então, é uma parceria, é um trabalho assim, extremamente valioso, que é estabelecido em conjunto, né, com o educador, o pedagogo, o professor, esse profissional de apoio, né? Então, isso é uma construção mesmo. E esse profissional de apoio, o que eu faço? Né? Se eu entendo que ele é da minha responsabilidade, vou pensar um exemplo assim, do contexto educacional. Então, vamos para a prática. Vamos pensar lá na prática, adoro essa parte. A gente pensa o seguinte, tem um estudante que ele ainda está com muita dificuldade de permanecer lá no momento do intervalo, né? E aí ele desce junto com os colegas e na hora do lanche ele começa a comer, ele para no meio do caminho e ele se desorganiza. Então o profissional de apoio se vê ali numa situação onde ele fala, não, então eu vou colocar comida na boca dele, porque assim eu garanto que ele vai comer. Né? E aí eu preciso pensar se é esse o meu papel, de colocar a comida na boca dele, ou se eu vou pensar em estruturar esse espaço para que ele consiga ir para o intervalo, né? Consiga se organizar para estar lá e se alimentar junto dos outros. Talvez eu vou precisar pensar que ele vai precisar ir um pouco antes,
para ele começar a se alimentar antes dos outros chegar e ele se alimentar. Vou pensar, às vezes, numa criança com deficiência física que está com dificuldade, né, de levar a comida na boca, então eu tenho que dar um tempo maior para ele. E se eu ficar colocando, como que ele vai aprender a se alimentar sozinho? Então, o objetivo desse profissional é pensar nessa autonomia, se estabelecer aí objetivos construídos de forma conjunta com esse grupo de educadores. Então, essas metas elas vão vir lá no plano de desenvolvimento. E aí, depois de muita gente vai avaliando. Estamos conseguindo desenvolver? Está funcionando? Não está funcionando? Né? Senão eu perco a oportunidade de proporcionar que esse estudante ele tenha o desenvolvimento da autonomia. Entendi. E é interessante, nesse contexto que você está falando, jamais contrapor o professor com o profissional de apoio, porque não é uma competição, é uma parceria. O trabalho é colaborativo. Então, não existe, a gente pensa lá, não existe saber mais, não existe saber menos, há saberes que se complementam. Né? Tem coisas que o professor consegue pensar, né? Tem outros aspectos que às vezes só o profissional de apoio que vai conseguir ver, porque ele está ali muito juntinho. E se ele consegue compartilhar isso com o professor, essas informações elas têm um potencial enorme. E elas são determinantes, e imagine se elas são somadas com as informações que a família traz. Uau, aí seria o perfeito, o mundo ideal. Pode melhorar. E se eu penso o seguinte, se eu conheço, né, ali dentro da escola um professor do atendimento educacional especializado, que trabalha com esse estudante no contraturno e que tem algumas informações também sobre ele. E se esse profissional do atendimento educacional especializado já conversou com o terapeuta que atende ele, com a fono, com psicóloga ou com o terapeuta ocupacional. Você imagina a quantidade de pessoas que vão ali trazendo informações sobre esse estudante. Essas informações elas vão sendo, né, somadas e o plano de trabalho ele vai sendo construído com tudo isso. Então, esse menino ele é olhado, esse estudante ele é olhado sob diversos, né, aspectos aí, com o conhecimento de cada uma dessas especialidades que se unem, se fortalecem para o desenvolvimento dele. Uau! É muito interessante. É incrível. É muito. E é muito valioso o que a gente faz dentro de uma escola. E dentro disso, é interessante a gente pensar que tem melhoras dentro do que você já estudou, dentro do que você já leu, dentro do que você já experimentou na prática. Como que funciona essa melhora do estudante, esse crescimento educacional, todo esse espectro mesmo de desenvolvimento dele? Então, essa melhora ela é alcançada a partir do momento que a gente tem isso traçado como um objetivo, né? E aí eu vou te trazer um cenário assim, que pode favorecer ou que pode dificultar essa melhora. Quando a gente tem uma escola que é uma escola inclusiva, onde todos os profissionais ali eles têm essa concepção de incluir, né? Então, a gente tem uma direção administrativa, né? Um diretor, um ex-diretor, uma equipe gestora que acredita no potencial e que envolve ali dentro das suas ações, da sua prática, ali um trabalho para poder favorecer, né, o desenvolvimento desse estudante. Se a gente tem uma equipe pedagógica, uma gestão pedagógica que também tem princípios que buscam ali estratégias para favorecer isso, professores que estão abertos. Então, a gente tem o pessoal da biblioteca, a gente tem o pessoal ali dos agentes de serviço, todo mundo interligado e pensando, né, dessa forma. Então, a gente tem muito mais chances, né, um profissional do atendimento educacional especializado, a gente tem muito mais chances de alcançar um resultado positivo do que quando a gente tem ali dentro da escola, às vezes, o professor ou só o profissional de apoio que acredita. E aí, às vezes as pessoas falam assim, não, a escola é inclusiva. Olha lá, ele é tão, tão bonzinho, nem parece que ele é um autista. Então, a gente tem ali nesse discurso algo que a gente chama de capacitismo. Entendi. Sabe? Então, as pessoas olham para aquele estudante, mas não conseguem enxergar a capacidade que ele tem. E pensam, né, que só estar na escola já é o suficiente. Não fazem um movimento para a participação e o desenvolvimento. Né? Por que isso às vezes acontece? Até por uma questão estrutural.
né? Falei um pouco aqui dessa história, a gente, né, deu uma conversada a respeito disso, é toda uma trajetória mesmo. Então, a gente tem uma estrutura de formação cultural que faz com que a gente se veja em alguns momentos sem saber como fazer, como que a gente vai se posicionar. E às vezes a gente fica meio receoso, sem conseguir imaginar qual vai ser o caminho, e a gente se protege falando que não tem jeito. Não tem jeito, não vai ter como, deixa ele ficar aqui fora mesmo. Para ele estar melhor aqui. Quem disse que para ele está melhor aqui? Né? Então, às vezes eu me protejo pela minha falta de conhecimento ou pelo medo de estar fazendo errado. E às vezes eu vou precisar entender que eu vou errar mesmo, mas que eu estou ali com desejo de fazer aquilo dar certo. Que eu estou sentando, que eu estou discutindo o caso, que a gente está ali juntos, buscando, né, pensando em estratégias, em possibilidades, e traçando essas metas, esses planos de desenvolvimento, esse plano de ação de forma conjunta, para a gente fazer uma transformação. E envolvendo nisso todos os atores, cada um do seu lugar, né, mas contribuindo com aquilo que ele tem de melhor. Entendi. E é interessante, porque quando você traz essa ideia de uma rede de apoio que vai desde a direção até o professor, toda a escola se organizar para realmente incluir, a gente começa a pensar que isso não é só ali para o momento. Porque hoje, com a nossa legislação, a gente tem inúmeras vagas de emprego destinadas para pessoas PCD. Então, a escola ela se torna um movimento de inclusão na sociedade. É um primeiro passo onde ela vai ter acesso ali a outras pessoas, que no mercado de trabalho ela também vai ter os colegas de trabalho, e ao mesmo tempo ela também precisa ser desenvolvida e ter ali mecanismos para que quando ela puder chegar ao mercado de trabalho, ela tenha ferramentas ali para poder exercer o trabalho, para poder se colocar no mercado de trabalho. E aí a gente fala realmente de inclusão, porque não é só na escola, vira também uma exclusão na sociedade. Você vai trazendo um outro ponto que nós vamos conversar, vou te provocar aqui um pouquinho com relação a isso também. Você fica me provocando, eu vou te trazer isso também. O que acontece, Samuel, quando a gente está diante desse estudante aí, ele, no meu ponto de vista, ele é um estudante, porque eu estou ali como escola, né? Mas para a família ele é o filho. Lá na clínica, ele é o paciente, né? Eu vejo ele às vezes lá na clínica, quando eu chego nas escolas, ele está lá como estudante. E assim, ele está no esporte, como ali o atleta, né? Ele às vezes faz parte lá da assistência social, como assistido lá da assistência. Então, ele faz parte, né, desta sociedade, né? Depois ele vai ser o trabalhador. Não é? Isso. Então ele faz parte dessa sociedade. Essa pessoa ela não é só uns pedacinhos. Exato. Ele é um todo, né? E às vezes a gente não consegue ter esse olhar do todo. A gente fica olhando para ele em partes. Por isso que essa conexão é muito importante. Ele está dentro de uma rede, a rede está lá, né? Ela é atendida, mas essa rede tem que estar conectada. Imagina essa rede toda conectada assim com as coisas, né? Caminhando de forma simultânea por todos os espaços onde ele passa. Então, as possibilidades para ele. E muito que a gente vê ainda nos dias de hoje é se pensar em inclusão só na escola, né? Muitas vezes você pensa que inclusão é algo de escola, mas inclusão não é algo de escola. A escola, ela tem um papel fundamental nesse processo, mas não é só a escola que faz a inclusão. Então, os espaços públicos promovem a inclusão. Hoje a gente tem visto muito disso, das salas sensoriais, né? Nos shoppings, sala sensorial em aeroportos, né? A gente viu uma legislação que falou agora sobre a comunicação alternativa, que tem esse direito a colocar, né, recursos de comunicação alternativa nos espaços públicos, nas praças. E quando começar a colocar isso, as pessoas vão ficar olhando, o que é isso que tem aqui? Que muitas pessoas nem sabem o que é a comunicação alternativa. Mas tem que fazer valer isso, para a gente ter, né, mesmo um sistema inclusivo. E aí, quando a gente vai lá para o campo do trabalho, né, esse estudante que está ali dentro da escola, que acontece, às vezes, de não ser atendido dentro daquilo que é a sua necessidade,
ele perde a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. Hoje, a gente vê ainda em números muito baixos pessoas com deficiência exercendo cargos de liderança, né? O que acontece? Será que essa pessoa não tem potencial? Né? Por que não se pensa em vagas de emprego lá na liderança para pessoa com deficiência? Então, é toda uma questão histórica mesmo e de oportunidade de acesso. Né? Se eu penso o seguinte, se eu tenho um colaborador cego aqui na equipe, o que ele vai precisar para ele poder estar na função ali de uma pessoa que controla um sistema? Ele precisa de um software leitor de tela. Se ele tem um software leitor de tela, ele tem a competência, ele tem a formação para exercer aquela função, então ele pode estar ali naquele trabalho. Então ele precisa do recurso. E muitas vezes ele perde a chance de desenvolver esse potencial dele, né? De ir para a faculdade por falta de acreditar nele. Volto lá no capacitismo. Ele não teve a oportunidade de acessar todo o seu potencial por falta de acesso. Então, eu coloco isso como um grande desafio. Às vezes, dentro da escola, eu me coloco nesse lugar. A gente se vê assim, muito tomado no dia a dia por pensar nos desafios que a gente enfrenta com uma pessoa com deficiência que tem uma grande demanda de suporte, casos mais complexos. E aí, quando eu me deparo com um estudante com deficiência que está dando conta, ele está indo e tal, eu falo, nossa, esse daí está com tudo resolvido, ele está indo. Mas ele está indo ali no máximo que ele consegue com as condições que ele tem. Se eu desse para ele, se eu tivesse um olhar para ele também, desse para ele mais condições, ele não tem limites para o ser humano. Verdade. Não existe limite para ser humano. Mas quando você dá para ela a possibilidade, a oportunidade de acessar. Então, temos mais um grande desafio aí. Precisamos pensar nesses estudantes que estão com grandes demandas, mas essas outras pessoas, a gente vê isso muito nos autistas nível 1 de suporte. Muitas vezes eles estão dando conta, eles ficam dentro da escola e as questões relacionais, ele não tem esse suporte e ele acaba passando pela escola e sai dali com potencial não desenvolvido. Entendi. E falando nisso, a gente consegue, então, pensar aulas que sejam, de alguma forma, com um desenho universal de aprendizagem, aulas que já nasçam inclusivas ou que já tenham ali uma preocupação de alcançar todos os estudantes? A gente pensar em aulas dentro do desenho universal, ele é um grande ideal, né? Porque quando a gente pensa no desenho universal para aprendizagem, eu estou pensando assim no sentido de aulas que eu vou possibilitar com que todos os estudantes que estão naquela turma participem, tenham acesso àquela atividade, né? Então, eu vou pensar nos estudantes com deficiência, eu vou pensar também com os transtornos de aprendizagem. Então, é uma aula onde o professor ele vai trabalhar aquele mesmo conteúdo e ele vai ter estratégias diferentes para que todos possam participar e se desenvolver. Então, o desenho universal da aprendizagem, ele vem para poder provocar isso na gente enquanto educador. No meu momento do meu planejamento, eu conhecer quem são os estudantes que eu tenho e o que eu vou preparar. Então, não existe um material específico pensado dentro de um desenho universal. Esse material, né, eu tenho princípios do desenho universal e eu consigo construir essa aula, né, seguindo os princípios do desenho universal, quando eu conheço os estudantes que são os estudantes que estarão naquela aula. Quem que é a minha turma? Qual que é a demanda de um, qual que é a demanda do outro, para eu conseguir trazer isso dentro da minha proposta de atividade. Então, a atividade ela vai ser pensada não de forma geral, ela é construída a partir da necessidade de cada um. Sabe aquela hora que você me falou que a gente vai construindo o que é muito específico? Então, o desenho universal é esse. Eu tenho princípios que norteiam, mas essa construção ela é feita ali na especificidade daquele grupo. É interessante você falar isso, porque isso me lembra alguns outros episódios que a gente teve aqui nessa série, onde a gente fala de escolas vivas.
onde esse modelo ele precisa ser criado, pensado em conjunto, e ao mesmo tempo cria assim um desafio para o educador, porque ele estava acostumado com um plano tradicional, com aquela ideia de sala de aula um atrás do outro, e quando a gente pensa numa educação universal, isso acaba quebrando esses modelos, né, e dando liberdade para o educador preparar algo que seja mais inclusivo e que inclusive mostra a importância dessa rede, onde ele vai ter que dialogar com o profissional de apoio, com os diretores, para construir junto algo que vai dar acesso, que é o que a gente está falando, né? E isso me remete também muito àquele plano de desenvolvimento individual que você falou. Hoje, ele não é algo que é universalizado, porque ele depende muito de cada especificidade, né? De cada estudante. Conta pra gente um pouco mais como ele se desenvolve, quais são as bases dele e como realmente usar ele para construir educação. Então, plano de desenvolvimento individual, em alguns lugares ele é chamado de plano de ensino individual, então PDI, PEI, né? Ele vem com essas nomenclaturas. Ele é um planejamento onde a gente vai considerar, né, as especificidades desse estudante e vou identificar ali quais são as barreiras que ele enfrenta, né, para poder fazer o planejamento da atividade. Então, o plano de desenvolvimento individual, ele é um documento que ele é construído de forma conjunta. Primeiro momento desse plano é um estudo de caso, conhecer quem que é esse estudante. E construção de plano de desenvolvimento individual envolve família. Então, a gente tem que pensar na participação dessa família, onde ela tem informações que são importantes de serem apresentadas, né? A conversa com o profissional do atendimento educacional especializado, que é um profissional que, quando ele existe dentro da escola, ele atende esse estudante no contraturno, então ele faz um acompanhamento dele ali em orientação para o professor, ele vai até a sala de aula, ele vê esse estudante. Então, ele também tem muito o que contribuir nessa. E aí a gente vai sentar e vai traçar ali quais que são as necessidades que esse estudante tem. Então, as adaptações razoáveis, o que ele precisa? Ele precisa que essas orientações, elas cheguem para ele de uma forma, em partes dividida, menores. Eu preciso que as atividades cheguem para ele com condições de múltipla escolha, com opções de múltipla escolha, que eu traga com letras ampliadas. Então, eu vou dizendo ali, vou levantar quais são as demandas desse estudante. Fazendo o levantamento dessas necessidades, dessas estratégias que podem favorecer o estudante, eu vou conseguir pensar, então, na aula de português, qual que é o conteúdo que eu tenho para desenvolver? Né? Na turma, quais as necessidades que ele tem, o que eu vou trazer desse conteúdo para ele, né? O que ele sabe, né? Ele ainda está conhecendo letras, os meninos já estão lendo textos, então o que eu vou trazer para ele? Vou ficar aqui só fazendo um trabalho de leitura, não vou conseguir chegar até ele. Então, eu quero uma interpretação, então a gente pode fazer a leitura para ele e ele poder me dizer do que ele entendeu, e eu vou contando para ele com as alternativas, e ele vai respondendo, né? Agora eu quero que ele escreva, então é registro. Então, como é que a gente vai fazer esse registro? E a gente pensando, a partir dessas adaptações, que eu chamei aqui de adaptações razoáveis, né, dessas necessidades, dessas barreiras, o que a gente vai fazer em cada um dos componentes. Então, eu tenho que pensar dentro de português, dentro de matemática, de geografia, de história, de ciências, e a gente traça uma meta ali para a etapa. A primeira etapa, ou conforme a região é primeiro bimestre, quais são, e aí eu vejo, funcionou, ele desenvolveu, deu certo, não deu certo, o que ele avançou, o que eu ainda preciso continuar, e aí eu vou construir o da segunda etapa. Então, ele é um documento que a gente vai construindo ao longo do ano, né? E é ainda muito difícil da gente ver, né, a prática de uso do plano de desenvolvimento individual como algo que favorece esse processo. Ele ainda é entendido como um documento bastante engessado, difícil de preencher, sem função, né? A concepção, o entendimento dele como esse documento que vai trazer para mim um norte, ele ainda tem muito que avançar. Entendi. Então talvez conversar sobre capacitação, sobre mais palestras,
sobre tornar mais acessível não só o conhecimento, mas também ferramentas e mecanismos? Ou você acha que é porque precisa amadurecer mesmo? Eu entendo que tem um pouco de tudo aí, sabe? É uma questão. E tem hora que eu me vejo assim, pensando que é uma coisa de desejo. Tem muito do desejo, da abertura, né? Às vezes tem muito da resistência, sabe? Vejo, às vezes, a formação ela é uma constante. Eu sempre vou fazer assim, a defesa da formação. Precisamos estar em constante formação, né? Mas ela por si só ela não vai garantir, né? Não vai garantir que esse profissional ele tenha ali, porque ele participou de tantas horas de formação, que ele vai de fato começar a fazer um trabalho melhor. Ele tem mais recursos, ele tem mais condições, com certeza. Mas se ele resiste e ele não se abre para essa possibilidade, se ele não tem o apoio, os suportes que ele precisa, às vezes ele até sabe o que tem que fazer, mas ele não tem esse suporte, né? Ele às vezes não tem uma parceria com um profissional de apoio que está legal, que ele orienta e que ele é o parceiro dele, né? Ou às vezes acontece ao contrário, o profissional de apoio está lá doido para poder fazer um trabalho e ele não consegue aproximar desse professor. Por isso que eu falo dessa questão do desejo, sabe? Entendo. É uma questão de abertura e entendo e de forma até mais ampliada que é da escola, mas que é muito possível. As coisas ficam meio limitadas também pelas vontades, né? E como você disse, a rede ela tem que estar todo mundo desejando isso. Que aí a gente volta naquela conversa do meio do nosso podcast, que é sobre realmente incluir. A inclusão ela tem que ser abrangente, ela tem vários agentes, atores, e aí a gente volta também para a questão das ferramentas. Uhum. E aí eu te pergunto, de uma forma bem direta, quais são as ferramentas reais que um profissional de apoio tem acesso para poder assistir ali o estudante e como que isso pode ser um diferencial para que não seja algo como uma super proteção, mas sim um investimento ali no desenvolvimento do estudante? Então, olha, o trabalho desse profissional, ele é orientado, né, pelos demais educadores dessa instituição, dessa escola. Então, as orientações, elas são feitas institucionalmente. Então, ele não posso, um profissional de apoio chegar e ficar fazendo as propostas de trabalho dele, né? Então, não é ele que faz as propostas de trabalho. Vou fazer isso, vou trabalhar aquilo, né? Então, existe um planejamento para esse estudante. E o profissional de apoio, ele é suporte para poder realizar isso. Para que ele possa realizar um bom trabalho, então, eu coloco que o primeiro ponto, ele está bem articulado com esse professor. No meu entendimento, esse é a chave da transformação. Uma boa articulação, um trabalho em parceria. Certo? Certo. Nesse trabalho em parceria, então, vai estabelecer metas. E aí, qual que é a minha meta de desenvolvimento com esse estudante? Até que ponto que eu vou, como é que eu faço isso, como que eu desenvolvo aquilo? Eu faço por ele, né? Vamos imaginar um estudante com baixa visão. Então, ele está lá no 8º ano, o texto é enorme. Se esse estudante com baixa visão, se ele for fazer a leitura de todo o texto para ele poder resolver as questões, ele vai ter um desgaste dessa condição visual dele e às vezes ele não vai conseguir chegar no final do horário com a leitura do texto. Então, o objetivo ali é a realização das questões. O professor e o profissional de apoio, eles podem chegar ao entendimento que o profissional de apoio será o ledor. Então, naquele momento, o profissional de apoio vai ler o texto para o estudante, né? Ele está facilitando. O que você acha, Samuel? Eu acho que está. Está facilitando muito. Ele está proporcionando. Isso vai proporcionar, sabe? Ele vai dar condição. Na hora ele lê o texto, o estudante, então, consegue fazer a resposta. Ele consegue chegar nas questões. Ele consegue chegar ali no entendimento do que é aquela aula, qual que era o objetivo do professor. Que aquele estudante entendesse o assunto que está ali naquele capítulo.
né, naquelas Exato. páginas do livro. Exato. E se fosse ficar ele tendo que ler tudo, às vezes ele não conseguia chegar ao final do primeiro parágrafo por causa da sua condição visual. Exato. Entende? Então, o que é ferramenta para esse profissional de apoio, ele é muito diverso, é muito amplo. Agora, se eu estou lá com uma criança que consegue fazer a leitura, mas ele tem uma insegurança muito grande. E aí ele fala assim, eu não sei, eu não consigo. E aí o profissional de apoio vai ler para ele. Tá, então eu vou ler para você. Eu estou ajudando esse menino a conseguir vencer essa barreira dele de achar que ele não é capaz, que ele não consegue. Total. Né? Então, assim, eu preciso de pensar diante de qual demanda que eu estou, né? Qual que é a necessidade desse estudante e que recurso que eu vou usar ali naquela hora. Para um, às vezes, eu vou ler, o outro eu vou falar, então eu leio uma linha. E você lê a outra, combinado? Então vamos fazer assim? Aí o estudante lê uma linha, eu leio outra. Para o final eu viro para ele e falo com ele, nossa, você tá demais, hein? Você viu que quantidade de coisa que você leu hoje? Você já está lendo bem. Acho que amanhã você vai ler um parágrafo inteiro e eu leio uma linha, pode ser? E a gente vai combinando, né? E eu vou ajudando esse estudante a vencer essa barreira que ele tem de não acreditar no seu potencial. Então, as ferramentas elas vão sendo construídas assim. Às vezes, numa aula de matemática, eu estou ali com uma série de questões, né? E já está bem lá, os meninos estão estudando frações e equações e potência, e eu estou com um estudante que ainda está na relação número e quantidade. Então, como é que o professor de matemática vai me orientar? Então, eu vou te orientar para você realizar com ele essas questões, de estabelecer o entendimento da relação número com quantidade e tal. Então, o professor vai trazer essa orientação e o profissional de apoio, ele vai ali mediar isso. Eu vou contar para o professor, olha, professor, ele não tem ainda o entendimento da adição, da subtração, e aí como é que ele vai fazer a potência e tal, vamos pensar junto, e aí eles vão construindo isso. Então as ferramentas, elas vão depender da necessidade também do estudante, do olhar. A gente tem que ter um olhar, eu tenho que ter esse desejo de conhecer quem que é, qual que é a demanda dele. E isso que você está falando é exatamente o subtítulo desse episódio, né? Que é transformar as barreiras em pontes. É permitir de fato que a criança, o adolescente, ele consiga se desenvolver, encontrar jeitos e maneiras de ultrapassar essas barreiras, transformando elas em pontos para o aprendizado, para a cidadania, para a inclusão. E por fim, eu gostaria de perguntar como que a tecnologia pode ajudar nisso. Porque hoje a gente está na era da inteligência artificial, de todas as formas mecânicas aí, virtuais, que podem auxiliar. Olha, tem até uma questão com relação à tecnologia, até mesmo assim, de uma legislação que garante que a pessoa com deficiência faça uso da tecnologia dentro da escola, né? Se for para ela um recurso de acesso. Porque hoje a gente tem uma legislação, né, que proíbe o uso, por exemplo, do telefone na escola, né? Mas se tratando de uma pessoa que tem uma necessidade do uso desse recurso enquanto um recurso de acessibilidade, ele tem o direito de fazer o uso dele, né? Às vezes a gente pensa aí na comunicação alternativa, ele usa algum software de comunicação alternativa, ou no tablet, ou no celular, então ele vai precisar de fazer o uso, né? E a tecnologia, ela vem para poder trazer essa ampliação mesmo. Um software leitor de tela, né, para um estudante com deficiência visual, e às vezes até para um estudante com deficiência intelectual, que o software pode fazer a leitura para ele, então vai depender daquela utilização que a gente vai propor, né? Então a tecnologia assistiva, ela é um meio que tem grandes potenciais mesmo, ela tem assim grandes possibilidades para poder trazer para esse sujeito. E aí a gente pensa assim, qual que é o melhor recurso, a melhor tecnologia, aquela que é possível para aquele estudante dentro daquele contexto que ele tem. Então não adianta também eu ficar imaginando um recurso de tecnologia assistiva que resolveria todos os meus problemas, se não é da realidade daquele estudante. Então, tecnologia, ela tem desde a alta tecnologia até a baixa tecnologia, e a gente vai fazendo essa proposta conforme todo esse contexto, né?
O grande potencial em tudo isso é ter, né, agentes que façam uso dessa tecnologia. O que adianta saber que eu vou utilizar de um recurso de comunicação alternativa, eu tenho ali uma prancha de comunicação alternativa e ninguém se comunicar comigo utilizando essa prancha. Então, todas as pessoas com quem eu convivo precisam conhecer dessa prancha. Então, a gente precisa fazer com que essa informação ela chegue em todos esses espaços, para todas as pessoas. Entendeu? Entendi. Assim, então, família faz parte, amigos fazem parte, os colegas ali da turma, né? E a tecnologia, ela abre caminhos, ela abre possibilidades para aquela pessoa poder realmente atuar e participar. Uau! Foi muito prazeroso ter você aqui, uma honra recebê-la aqui. Esse papo, com certeza, agregou muito no na nossa série, né, o Horizonte Comum da Educação. E numa próxima oportunidade, gostaria de te convidar novamente, porque é tão denso, tão amplo, tão relacional esse diálogo, esse tema, que não tem como ficar só no podcast. A gente pode ficar aqui conversando o dia todo, você já percebeu isso, né? Com certeza, e ainda vai faltar tempo para falar sobre tudo. É isso. É porque são construções e construções muito, muito reais, né? Que a gente vai fazendo assim, no que é específico de cada caso. E tem muita coisa boa acontecendo. Né? A gente tem muito profissional de apoio, muito professor, muita direção de escola, pedagogo, que fazem trabalhos brilhantes e que às vezes a gente não tem nem noção do quanto é valioso esse trabalho. É verdade. Né? Às vezes a gente não para pensar o quanto que a gente está impactando a vida daquele sujeito de forma positiva, sabe? Porque impacto na vida do outro a gente deixa. Ou positivo ou negativo. Né? Costumo falar muito disso quando trabalho com formações, né? Tanto para professores quanto para profissionais de apoio. Lembra daquela pessoa, aquele professor que passou na sua vida, sabe? E que quando você... ele te deixou uma memória tão legal que se você encontrar com ele na rua, né? O que você vai sentir vontade de fazer, Samuel? Abraçar, relembrar. Não vai? Com certeza. Então, por que não vamos ser nós uma pessoa dessa na vida do outro? Exatamente. Né? E tem aqueles que passaram pela nossa vida e que você lembra assim, meu Deus do céu, por que ele falou isso comigo? É. Né? E se você encontrar com esse na rua? Você muda de lugar para não ter que passar nem perto. Não é assim? Então, que a gente possa ser na vida desse outro com muito profissionalismo, com muita técnica, né? Com muita responsabilidade profissional, não é somente ficar querendo ser uma pessoa boazinha, porque boazinha, cheia de boa intenção, a gente chega em lugar nenhum, né? Mas que se a gente seja essa pessoa que vai trazer para esse estudante aí memórias muito valiosas, muito positivas e deixar para a vida dele uma contribuição que ajudou ele a ser, né, mais do que ele mesmo acreditou que um dia ele pudesse ser. Com certeza. Isso valoriza demais o indivíduo. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Faço aqui um pedido. Caso você tenha alguma série, livro, filme, algum material para indicar para os nossos telespectadores, para eles saberem mais sobre esse tema, né, se interessarem mais, pode ficar à vontade. Nossa, agora você me apertou aqui pensar. Eu não sou muito boa nessa parte não, viu? De ficar pensando em série, em livros. Não vou conseguir trazer aqui, mas eu posso depois mandar alguns links, algumas coisas que eu não vou conseguir lembrar. Mas assim, tem muita coisa interessante. Acho que a gente precisa estar fazendo uso dessa tecnologia mesmo, estar estudando. O que eu queria deixar vamos estudar sempre. Conhecimento. Se eu tenho uma informação a respeito de um assunto, eu tenho ali algo a mais, eu tenho uma ferramenta a mais. Se eu tenho 2, 3 informações, eu tenho mais ferramentas. Não vou utilizar todas essas ferramentas com o mesmo estudante. Mas quando eu estou diante de um desafio com ele, e se eu tenho mais ferramentas aqui, mais conhecimentos, eu tenho mais o que selecionar. Então, a gente precisa estudar sempre. Assim, e tem coisas que a gente vai estudar, a gente vai falar assim, não, isso não. Não, isso sim.
né? Então, estudar. Então, o que eu queria deixar muito aqui é, vamos, né, ter uma boa prática, a gente pensar lá no dia a dia, mas entendendo que para eu conseguir ter uma boa prática, para eu conseguir, né, levar de fato uma contribuição, eu preciso ter conhecimento para que eu possa selecionar o que vai realmente impactar, o que vai realmente fazer diferença para aquele estudante. Perfeito. Então, estudar. Mais uma vez, foi uma honra, um privilégio, uma alegria recebê-lo aqui no nosso Pode Prosperar. E você, telespectador, nossos seguidores que nos acompanharam até aqui, prósperos e prósperas, sigam, comentem, compartilhem. Vamos fazer essa mensagem chegar a mais pessoas, porque esse é um debate importante, importantíssimo para a sociedade, para a educação que nós queremos construir. E conto com vocês para continuar seguindo essa série, O Horizonte Comum da Educação, porque está sensacional. E lembrem-se, todos podemos prosperar. A ideia de prosperidade é você ser diferencial no lugar que você está, você crescer e ser frutificante aonde você estiver, dar frutos, ajudar pessoas e fazer bem a todos. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.